Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Agência Tubarão. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, funil de vendas, tá? É aqui que você entende o processo onde seu cliente vai entrar até efetuar o pagamento, até efetuar a compra. Então é muito importante você entender esse processo. Muita gente se perde nesse processo até entender como ele funciona de fato, percebe que ele de fato um processo até simples, né? Por mais complexo que seja, mas dependendo do seu produto, dependendo do tipo de serviço que você oferece, ele acaba se tornando simples, né? Basta que você entenda o que o seu cliente deseja, os processos que você vai sanar as dúvidas do seu cliente e assim você consegue montar o seu funil de vendas, tá bom? Então, me acompanha nessa aula e até o final. Vamos continuar aqui com a nossa aula, né? Criando o seu funil de vendas. O que vem a ser um funil de vendas, né? Algumas pessoas ainda não entendem esse termo, né? O que ele pode proporcionar, o porquê, qual é a necessidade de você utilizar um funil de vendas, né? Então, assim, o funil de vendas ele é o caminho que o seu cliente ele vai percorrer até, de fato, ele efetuar a compra do seu produto. Né? Então, todo esse processo, ele não quer dizer que ele vá demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, às vezes demora 1 ano, às vezes demora poucas horas, né? O seu cliente, existem clientes que tomam decisões rápidas, né? Mas o processo do funil de vendas, ele é um caminho que o seu cliente vai percorrer e ali vai depender muito da sua forma como você vai entregando conteúdo de valor para ele. Eu vou explicando passo a passo para você como você vai conseguir utilizar um funil de vendas de maneira consciente, né? Sabedor de que você está de fato fazendo, que você fez um funil de vendas. O problema é que hoje em dia as pessoas querem vender por vender, mas principalmente na internet, mas ele não programa ali o seu processo de vendas, né? Então, assim, o seu cliente, ele pode muito bem entrar no seu funil, não comprar, né, obviamente, mas ele pode se tornar uma pessoa que consome o seu conteúdo, compartilha o seu conteúdo. Então, de algumas maneiras, né, a gente vai encaixando ali as pessoas que vão tendo interação com você e ali você vai sabendo entender em quais situações do seu funil eles estão, tá? Vamos lá. A pessoa que recebe o seu conteúdo, que ela está pesquisando, né, na verdade, por uma determinada solução, ela acaba encontrando, por exemplo, vamos dar um exemplo no Google. A pessoa está pesquisando sobre um secador ou sei lá, um forno elétrico, né? Ela está pesquisando sobre algum problema, né? Ela está digitando lá no Google e de repente ela acha um site, um blog, né? Não necessariamente o funil de vendas tem a ver com sites e blogs, mas no exemplo que eu vou dar aqui sim. Então a pessoa ela entra, ela está pesquisando sobre aquele produto ou sobre alguma solução para alguma coisa que ela queira, sei lá, ela quer perder peso, ela quer consumir quais alimentos ricos em carboidratos, enfim, alguma coisa ela está pesquisando, tá? Ela está procurando. Então ela vai encontrar sites, blogs ou perfis na internet que vai falar sobre aquele produto. Então, quando a pessoa está pesquisando sobre aquilo, ela de repente ela começa a encontrar algumas soluções, ela começa a encontrar opções, né? Ela começa a interagir naquele ambiente sobre aquele produto, sobre aquele assunto, tá? Então, é nesse momento que você começa a programar o seu funil, né? As pessoas que vão para dentro do seu site e que vão passar por todo um processo que nós iremos falar aqui, que você vai entender. Então, a pessoa está lá pesquisando, de repente ela acha o site daquilo que ela de fato está procurando, né? Então, dentro daquele blog, vamos dar um exemplo assim, dentro daquele blog falando sobre secadores, ela tem informações, né? Qual o melhor tipo de secador, qual o melhor tipo, qual é a potência dele, quantos watts de potência, enfim, os modelos e tal. E lá ela tem dentro do blog informações explicando quais os melhores secadores para quais tipos de cabelo. E lá dentro ela está passando por um processo de informação, né? Então ela está quebrando algumas barreiras na mente dela, ela está entendendo aquilo que ela foi procurar, né? Ela foi procurar uma coisa, começou a receber informações sobre aquela coisa, de repente o nível de pesquisa dela começa a mudar, tá? Então é assim que funciona a questão do funil, é você ir mudando a perspectiva do cliente, né, da pessoa, conforme você vai introduzindo informações relevantes, né? Então a pessoa ela tem uma busca, ela tem uma procura, tá? E ali dentro daquilo que ela está pesquisando, você apresenta um produto ou uma solução,
né? Então, existem soluções de produtos físicos, como eu dei o exemplo de um secador, por exemplo, e existem soluções de produtos digitais, né? Como um e-book, como um videoaulas, enfim. Então, para tudo, a questão do funil é apresentar para a dúvida da pessoa um produto, uma solução. Então, a pessoa ela está ali, naquele momento de dúvida, né? Ela tem esse momento que ela está pesquisando, ela começa a entender que ela necessita de algo, né? De fato, ela necessita de algo, e ali você chega com uma solução, né? É um processo que às vezes leva um pouco de tempo até você criar, né, toda aquela configuração, mas uma vez criado, ele fica meio no automático, né? Principalmente com produtos de informação. Se o seu produto é um produto físico, aí não, com certeza você vai ter que entregar, né? Você vai estar limitado a produtos físicos, né? Então a questão da entrega, não é mais automática como um produto digital. Mas o funil funciona da mesma maneira, né? O funil ele serve para solucionar as dúvidas do cliente para se ele vai ou não comprar aquele produto. Vou te passar agora os três pontos, né, do funil, que necessariamente tem funis que são mais amplos, né? Você vai ver desenhos de funis mais elaborados, mas basicamente ele é o topo do funil, o meio do funil e o fim do funil, né? Que é o momento da compra. Eu vou explicando cada parte para você aqui, para que você entenda, né? Como é que funciona cada parte dele, a necessidade de você entender. Então, assim, o topo do funil, ele é esse momento que a gente falou até agora, que é o momento de aprendizado, de conhecimento do cliente. Aqui vai vir um número grande de pessoas, né? Eles chegam, muita gente interessada, muita gente curiosa, pessoas que querem, mas não agora, né? Então, o topo do funil, ele é onde abrange o maior número de pessoas, né? Tem muita gente ali que chega num determinado anúncio de topo de funil, né? Eu vou falar um pouco sobre essa questão de anúncio, né? Que tem diferença. Tem anúncio para topo, tem anúncio de meio de funil e anúncio no final do funil para comprador, aquela pessoa mais direta ali, né? Então, o topo do funil, ele é aquele tipo de pessoa que, de fato, ele ainda nem sabe, às vezes ele só sabe que ele tem aquele tipo de problema, mas ele ainda está pesquisando marca, ele ainda está pesquisando muitas coisas, ele ainda tem muitas dúvidas, ele não está nem decidido a comprar. Então chega muita gente aqui, tá? Chega muita gente. Quando você faz uma publicação patrocinada, e essa publicação patrocinada de topo de funil, você tem que entender que vai chegar muita gente, mas não necessariamente essas pessoas vão comprar, porque eles vão passar por esse meio do funil e até chegar ao final do funil, tá? O meio do funil, ele é o momento que a pessoa reconheceu o problema. De fato, eu preciso disso, eu tenho esse problema, eu preciso de algo que resolva isso. Então, às vezes, o seu produto, ele desperta essa necessidade. Às vezes, a pessoa no topo do funil, ela não tem ainda essa necessidade, ela não entendeu que ela precisa disso. Mas no meio do funil, quase todas as pessoas que chegam aqui abaixo, elas já reconhecem, né? Elas já passaram a reconhecer que, opa, de fato eu tenho essa necessidade e eu preciso solucioná-la. Só que aqui gera um problema também, porque a partir daqui a pessoa começa a olhar ao entorno, né? Ela começa a procurar, por exemplo, por concorrentes, ela começa a pesquisar por outras pessoas, né? E ali ela começa a ver que tem toda uma gama de produtos em torno. Então aqui a pessoa, ela passa a entender que ela de fato precisa daquilo, né? E aí ela começa a pesquisar, por exemplo, por concorrentes, por outras marcas, e aí inicia-se esse processo de busca, né, por algum produto. Aí a pessoa já começa a entender um pouco de valores, né, e ela começa a pechinchar na internet até achar alguém que vá suprir aquela necessidade dela, entrando de encontro com o preço também, né, a percepção de valor daquele cliente começa a ser mais aguçado, né, ele começa a entender e começa a pesquisar, por exemplo, se existe algum concorrente entregando algo a mais, e é aí que entra até mesmo outras pessoas surfam nessa onda, né? Fazem publicações, divulgações patrocinadas, né? Publicações patrocinadas apenas pegando esse meio do funil, que são pessoas que às vezes entraram no funil pela primeira vez de um concorrente, e aí crio um produto semelhante, porém com um bônus a mais, entregando algo a mais, e aí como eu entendo que esse pessoal que está no meio do funil vai pesquisar outras coisas, aí ele encontra o meu produto,
né? Porque a minha publicação patrocinada, ela vai ser direcionada a pessoas que estão procurando por isso. E aí eu estou entregando algo a mais do que os concorrentes em minha volta. Então, nesse exato momento, quando a pessoa tiver, a não ser que a pessoa entrou no topo do funil da publicação do meu concorrente, aí ela já faz uma compra direta com ele, sem pesquisar o entorno, se existe concorrência e tudo mais. Agora, como a maioria das pessoas pesquisam por concorrência, por concorrentes, né? Eles pesquisam para ver se tem outras pessoas oferecendo aquele produto. Aí, se eu tiver um brinde legal, se eu tiver alguma coisa a mais, a chance dele comprar comigo é muito grande, tá? Porque aqui já não é mais o topo do funil, é o meio. A pessoa já tem essa percepção de que ela precisa daquilo. Então, para ir para o final do funil, que nós iremos falar, é muito mais fácil, tá? E o final do funil é exatamente o momento que a pessoa começa a te perguntar sobre o seu produto, sobre garantia, né? Ela começa a tirar algumas dúvidas com você e aqui ela já está prestes a efetuar a compra. Então, assim, todo esse processo de você ir removendo as dúvidas, né, do seu cliente, é para chegar exatamente nesse ponto aqui, que é de efetuar a compra. Alguns funis, eles são feitos, né, exclusivamente via e-mail marketing. A pessoa entrega um produto, um e-book, né, do que uma parte do funil. Existem funis, por exemplo, para Instagram, que a pessoa vai lá no Instagram e ela, você vai lá e acaba levando aquela pessoa a comentar, por exemplo, marcar uma outra pessoa. Isso também faz parte de funil, né? Você está ali já programando uma venda de um produto, você quer que as pessoas, por exemplo, participem de uma live, isso também faz parte de um funil. O funil, ele não tem necessariamente um jeito que não muda, estático, único, né, de funil. Não, funil é um processo de interação. Você quer que as pessoas tomem uma determinada ação, que elas participem de uma live, na qual você lá na live vai oferecer um produto que a pessoa venha comprar. As pessoas que estão vendo a sua publicação, da sua live, você já iniciou elas no funil. E ali, aquelas que se inscrevem já foram para o meio do funil e aquelas que compram já passaram lá por todo o processo do funil. Então, um funil necessariamente não é somente com e-mail marketing, entregando e-book e tudo mais. Então, existem vários formatos, né, de funis. O e-book, durante muito tempo, ele foi a forma mais utilizada, né, para se entrar no funil. Depois apareceram os vídeos e depois também os bônus. Isso tudo é um processo que ainda pode ser utilizado, tá? Você pode sim criar um e-book, entregar para o seu cliente. Você pode sim criar os seus cursos, né? Os seus mini cursos gratuitos para entregar para o seu cliente, para ele passar por esse processo do funil. E também alguns bônus. A grande questão é a quebra de dúvidas, né? A pessoa tá cheia de dúvidas ali, ela quer conhecer mais sobre aquela solução e ela ainda tem alguns pontos a serem solucionados na mente dela, até que ela vá e efetue de fato a compra. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: esse processo para chegar até a venda, ele não precisa ser estático. Você pode criar vários modelos de funis. Pode criar um modelo simplesmente entregando um e-book. Você pode criar um modelo criando um grupo no Telegram, para que a pessoa que vá para dentro daquele grupo, depois você faz uma oferta de alguma coisa. Existem pessoas que criam 2 grupos, né? O grupo no Telegram, que vai dar dicas gratuitas, e ali ele vai informando do grupo VIP, por exemplo, que dentro do grupo VIP o processo de informação é outro, tem muito mais entrega e tal, mas a pessoa está ali dentro de um funil. Quem foi para aquele grupo gratuito entrou no funil, e aquele que foi para o grupo VIP, né, que efetuou a compra, ele de fato já está chegando onde a gente quer. Então, assim, entender funil de vendas é você entender que é um processo, né? Processo de compras, que pela internet ele é diferente mesmo, né? A pessoa, por exemplo, você tem o seu negócio, seu empreendimento, na qual você vai procurar, por exemplo, vender algum produto na rua, sei lá, numa loja, você fica ali dependente das pessoas que passam por ali. Então, você tem todo o gasto de manter a sua loja ali. Na internet, esse processo é feito de maneira diferente. Essa quebra
de desconfiança, né? Porque a pessoa que passa em frente a uma loja, ela entra, pega o produto na mão, se ela gostar, ela compra. Na internet o processo é um pouco diferente, mas você tem que fazer com que a pessoa confie em você, e isso faz parte do funil, na qual você vai entregando conteúdo, você vai entregando coisas de valor, né? E ali a pessoa vai decidir lá na frente se ela toma, se ela compra mesmo ou não, tá bom? Então, espero que você tenha entendido esse processo de funil. É uma aula um pouco longa, sim, mas é uma das principais que fazem com que a gente consiga, de fato, estabelecer essa ferramenta de vendas pela internet, tá bom? Eu me chamo Luiz Gustavo, aqui da Agência Tubarão, a sua agência de marketing digital, e preste muita atenção nos próximos vídeos, que vai ser um prazer a gente estar trazendo cada vez mais conteúdo aqui para você, tá bom? Um forte abraço e até os próximos vídeos.